Senhor Jesus, Divino Mestre, as tuas bênçãos de paz, compaixão e misericórdia nos envolvam. Nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós a cada semana, permitindo-nos participar das atividades aqui da segunda-feira. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz, para que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Que o nosso estudo da noite seja proveitoso para todos nós, para o nosso aprimoramento intelecto-moral, para subsídio aos trabalhos de esclarecimento, de preparação dos espíritos que aqui se encontram em estágio de aprendizagem, de trabalho, de recuperação, de reequilíbrio. Possamos contar com o apoio, o amparo, a inspiração dos amigos espirituais, hoje e sempre. Muito bem. Passa para mim, para a Elana, por favor. Muito bem, amigo. Então vamos lá, caminhando aí para o nosso encerramento. As duas últimas páginas aí do estudo, as últimas duas páginas para encerrarmos o nosso estudo. Hoje nós vamos estudar a partir do versículo 14. Então vamos fazer a nossa leitura a partir do versículo 14 do capítulo 22. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Muito bem. Nós, na verdade, estudamos o versículo 14 da semana passada, só para retomarmos aqui o ponto. E, na verdade, faltaram aí os dois últimos pontos aí do versículo 14, que traz para nós a seguinte ideia: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nós já estudamos essa primeira parte, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Falamos bastante aí da vestidura, que são as nossas irradiações. A vestidura é a nossa irradiação. Nós, por misericórdia, recebemos uma vestidura de espíritas, por exemplo, de médiuns, que é para, no exercício da reencarnação, na atividade da reencarnação, lavar a nossa vestidura no sangue do Cordeiro, que nada mais é do que nos imbuir dos exemplos que Jesus aqui legou-nos. E os exemplos são o seu sangue, assim como as virtudes. O nosso sangue ainda tem uma mescla de virtudes, de paixões, de muitas imperfeições, que é o nosso passado, a nossa construção, nossa elaboração, até que o que Jesus exemplificou seja o nosso sangue. Vai demorar um pouco, levar um certo tempo.
E é para isso que nós estudamos aqui, como temos estudado, participando das atividades mediúnicas, por exemplo, e buscando nos dedicar a implementar aquelas disciplinas que a atividade mediúnica para que nos convida e exige. Nós já estamos aí nesse trabalho de lavar a vestidura no sangue do Cordeiro, porque nós temos que estar empenhados e dedicados, comprometidos com as atividades que nós abraçamos, porque as atividades vão ficando sempre cada vez mais complexas à medida que vamos evoluindo. Então, as bases para novas atividades são as que nós exercemos agora. E se nós não nos entregamos à disciplina que a atividade exige, nós podemos não dar conta, depois pode nos faltar lá na frente, porque não nos dedicamos. Então, por isso é importante nós nos empenharmos aí. Futuro aí, nós somos bastante comprometidos aí desde o passado, desde a antiguidade, temos tido notícia e não sabemos o que nos aguarda no futuro. Então, toda a dedicação, todo o empenho agora para honrar os compromissos vai ser fator de edificação de um hábito positivo, que vai ser a base para novos, mais complexos do futuro. E bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. A árvore da vida é o amor legítimo, o amor segundo o tipo mais perfeito, que é o modelo da árvore, nos legou. E essa prática desse amor, que deve ser o nosso empenho, dá direito à felicidade pura. Felicidade pura decorre do amor desinteressado, do amor franco. Então nós precisamos desenvolver o amor pelo próximo, pelas atividades, pelo trabalho, pela casa, que nos abriga aqui por misericórdia, para ter o direito à árvore da vida, que é o direito à felicidade que decorre do empenho nessas práticas aí, pela elevação, porque aí a felicidade é perene. Foi a árvore da vida que em Gênesis foi proibido para... Foi proibido a árvore do conhecimento. Ah, conhecimento. Bem do mal. Mas a concupiscência, nossa concupiscência naquele tempo, inverteu os lugares, removeu a árvore da vida do centro do interesse e recolocou a árvore do conhecimento. Do bem e do mal. Significa apenas... Aqui é uma retomada desse direito. É aqui retomada. Gênesis foi a retirada do direito à felicidade. Essa retirada do direito à felicidade é um movimento interno. Não é nada de fora para dentro. Quando nós deixamos de amar o próximo, desenvolvemos o egoísmo, perdemos o direito à árvore da vida. E, logicamente, as consequências que decorrem de não vivenciarmos o amor. Então, nós vamos perder o direito aos mundos felizes, as colônias de regeneração. Então, a retirada significa isso, mas a retirada, quem desloca, afasta a árvore da vida legítima do centro do interesse somos nós mesmos. Porque aqui no texto bíblico as árvores simbolizam as pessoas
E a árvore da vida por excelência é Jesus. A árvore do conhecimento do bem e do mal é Moisés. E a árvore da vida, Jesus. Para que tenha o direito à árvore da vida. E possam entrar na cidade pelas portas, ou seja, na cidade aqui a Nova Jerusalém, que representa o mundo regenerado. E já é o mundo feliz, seus primeiros lances. O mundo de regeneração é uma questão didática de nomenclatura, mas o mundo de regeneração já é um mundo feliz nas faixas iniciais. Santo Agostinho deixa isso claro no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, entrar pela porta é ser convidado, porque o ladrão entra pela janela, ou pela porta dos fundos, ou pelo telhado, entra furtivamente. Aqui, na Nova Jerusalém, não, como nas colônias de regeneração, que abrigam os espíritos em transição no mundo espiritual, só se entra convidado, e a base do convite é a renovação do propósito, é o arrependimento, manifestar o arrependimento, o desejo de melhorar, o desejo de sair do sofrimento, certo? Muita gente acha que no mundo espiritual os espíritos têm que fazer orar para poder ir para as colônias. Se houvesse essa exigência, o ateu ficaria para sempre fora da colônia. Não é por aí. É a manifestação de um desejo diferente daquele que o levou lá para baixo, né? Vou colocar assim, didaticamente falando. Então, é o arrependimento que bate. Deve ter alguma coisa melhor aí, eu não aguento mais. Aí é um desejo, mesmo que seja assim meio... Então... Nosso lar é um mundo de regeneração. Né? Nosso lar é colônia de regeneração. É protótipo da Jerusalém. Ou é convidado ou é levado, né? Porque André Luiz foi recolhido lá no... Porque ele manifestou o desejo de... porque ele já tinha valores inatos, né? Não. Não. Ele manifestou o desejo de mudar. Não tem nada a ver com o valor inato. Mudar que ficou 8 anos, né? Cansou do... Você pode ser o elemento mais abjeto, fez as maiores maldades aqui na Terra. Você está lá no umbral. Sim. E você manifestou o desejo, o arrependimento, você é auxiliado. Quando aquele fogo purificador tem a casa fazendo a redondeza dele é tudo de espírito. Sim. Horripilante. Sim. Só alguns que vão, que tem nele já o desejo de no mudar e melhorar. eles percebem quem são esses espíritos. Sabe identificar. Um exemplo também bom é do pai do André Luiz, que a mãe conversando com ele, fala que ele, Clarencio, né, e até ele, aí ele falou assim, um dia quase que foi conseguido levá-lo, mas só que o pensamento dele enraizado e unido às duas amantes que consumia, ele não conseguiu manter. Pois é. Mas isso está diretamente relacionado àquela vontade de querer. De querer. Porque mas é um o... processo, não basta você... Não, mas nesse momento aí, Não. nesse momento aí você... que basta é você manifestar o desejo de mudar. A vontade você vai aplicar lá nas disciplinas da colônia. Desejo sincero. Aí é outro momento. Eles falam assim, Vamos como ver. se fosse um pequeno furo da agulha, assim, começou a entrar a luz. Senão ia dificultar demais a... Se fosse ter exigência, não, você tem que ter a vontade de querer. Naquele meio que ele está, ele não consegue ainda, mas ele manifesta o desejo de mudar, o arrependimento, a saudade de alguém, o sentimento positivo. A saudade de alguém, saudade da mãe, aí ele chora, os espíritos aproveitam para ajudar. Eles percebem. Saudade do pai, saudade da esposa, saudade do filho. Ele lembra uma coisa boa que ele fez para alguém lá, um pão que ele entregou para alguém. Pois é, mas levou um Entendeu? tempo para
que ele pudesse ser resgatado. Ele teve esse sentimento de Pois é, ele dor, tem sofrimento. ele tem que calar o egoísmo, manifestar o desejo. Desejo de sair disso, de sair dele, mudar, mudança. Até ali, ele só pensava, só lamentava ele, só ficava se lamentando, em revoltado, Exatamente. Pensando na não esposa. aceitando o que queria. Foi médico, porque tinha. Você está lá na situação difícil, você teve saudade da sua mãe, do seu pai, do seu filho. Aí você teve um sentimento bom, esse sentimento bom favorece a aparição de um espírito para você, que vai te dar a mão, vai te levar. Aí lá na coluna você vai manifestar se quer realmente desejo de continuar, estudar, trabalhar. Vocês vão se lembrar do caso daquela moça que foi recolhida, mas depois ela não aguentou, voltou para estar do noivo. Sim. Certo? O André Luiz tentou ajudá-la, né? É. Ela- Aqui, ó, Não tinha no- padrão vibratório para ficar Na Sim. vida dos 16 confidências, ele fala né, do pai, ela fala do pai. Certa vez Clarice quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem papel. Então, porque naquele momento, a própria vibração dele com as duas amantes que ele tinha, não foi o suficiente para que ele... e aqui fala, isso que me fala, não foi o suficiente para ele poder levantar. Tem que entender que vibração aí é sentimento, tá? Sentimento. Sentimento. Tudo é Sentimento é a pedra de toque. Não basta pensamento, não. Tem que ter o sentimento. Uhum. Porque pensamento tinha aquela irmã que chegou às portas do nosso lar, que estava ali pedindo clemência, tinha o pensamento. Certo? O pensamento dela, qual que era? Querer ser ajudada. Mas era falso. O sentimento dela não é acompanhável. Então o pensamento não basta. É o sentimento que é o fator de A sentimento. coluna de horizonte também de regeneração. Novos horizontes, nova regeneração. Aqui perto. Para que tenha direito à árvore da vida, possa entrar pelas portas. Então, é o convite. O ideal para nós é nós entrarmos no mundo espiritual pela porta, certo? Continuar no empenho, pela renovação, pela transformação moral, demonstrada no dia a dia, para que, ao desencarnarmos, seja uma continuidade. Porque nós vamos fazer na vida espiritual o que nos empenhamos para fazer aqui. Lembrando que o lazer saudável também conta, lazer saudável. Lazer em família, certo? Sadio. Lazer, entregar-se à viciação, à jogatina, não é lazer saudável. Vai causar um prazer, mas vai causar uma viciação, certo? Então, quando falamos em lazer saudável, aquelas pequenas alegrias em família, viagem com a família, passeios com a família, certo? Porque no mundo espiritual, os espíritos também têm o lazer saudável. Se deleitar com a boa música, É. com a onda. Fazer uma viagem de excursão, Isso. fazer a pessoa que maravilha fazer uma viagem de excursão para conhecer o sistema solar. Até o Que sonho. passeio lá que eles têm, né? Da música. Sim. Gosto da- Mas o lazer aí é Conhecimento também. ilimitado, as possibilidades são infinitas. Uma vez o Hans falou que eu vou trabalhar lá com criança. Misericórdia. Então, entrar pela porta como convidado, isso aqui é muito importante. Por isso que quando nós estamos vinculados à casa espírita e somos convidados para alguma atividade, vamos aproveitar. O cavalo passa riado, vamos pular no cavalo, certo? A gente não pulava no cavalo para fazer batalha, agora tem que pular no cavalo para fazer coisa boa.
Porque lá no mundo espiritual, isso é a mesma coisa, vão convidar-nos para serviço. Geralmente é um serviço mais, começa pelo mais simples, mais... Então, esse entrar pelas portas é adotando o livre-arbítrio, com os próprios pés, de cabeça erguida. Porque você pode entrar pela... Uma doença pode trazer você para a casa espírita, não pode? Uhum. A mediunidade torturada. Aí você está entrando pelo telhado. Uhum. Ele é o paralítico lá que foi descendo pelo telhado da casa de Pedro. Uma das parábolas, né? Aí você está sendo trazido pelo telhado. Você está entrando pelo teto da misericórdia. Então vamos lá. Porque hoje nós estamos aqui para entender que esse entrar pela porta define não mais evoluir, define passar a evoluir não apenas pelas obras, mas pelo aprendizado e sua aplicação. Então nós estamos aprendendo, vamos aplicar. Aprendendo, vamos aplicar. Porque muitas vezes a gente começa a ver os exemplos e começa a imitar sem entender. Por exemplo, vamos entender depois. Certo? Então Jesus arrastava pelo exemplo. Muita gente seguia e não sabia por quê. Pela força do amor ali. Um sentimento, né? Uns espíritos novos, vamos colocar assim, os mais novos na evolução, não vão saber por que estão seguindo. Vão pela força do exemplo ali, do amor. Compatibilidade de sentimento. Igual você segue outros líderes, né? Exatamente. Ser humano, né? Cada um se afeiçoa ao líder com o qual tem afinidade na pauta do sentimento. Porque as ideias decorrem dos sentimentos. As ideias decorrem do sentimento. Então, por uma análise retrospectiva, pelas ideias que são veiculadas, nós vamos entender que o sentimento está na base. Aí nós vamos entender o mundo de hoje. Que falta ainda aqui muito amor. Por causa das filosofias e dos sistemas que predominam. E são desenvolvidos pelo egoísmo individual que se soma no coletivo. Eu nunca tinha assistido o filme do Harry Potter, não. Nós estávamos assistindo ontem um filme do Harry Potter, chama A Câmara Secreta. Um dos professores, que são várias escolas, né, que tem lá dentro. Um dos professores, ele estava desencadeando uma coisa ruim, porque ele não tolerava, porque lá entre os alunos, tinha uns alunos que ele chamava de sangue ruim. Sangue ruim é o bruxo que está lá, mas os pais são trouxas, são seres humanos. Então há uma mistura, né? Enquanto que alguns são bruxos, filhos de bruxos, sangue bom. Aí ele cria essa intolerância, sabe? E queria criar um sistema para matar os alunos chamados sangue ruim, sabe? Que não eram filhos do... Um patamar de intolerância. São os sistemas que o egoísmo vai criando, né? Porque se a gente não combate o egoísmo, ele gera o ódio, e gera a iniquidade e as condenações, como a gente aprende na questão 171. Tudo que não se combate, cresce. Tudo que não se combate, a gente alimenta. Então, o próprio sistema alimenta o egoísmo. O próprio sistema alimenta o egoísmo. Então, quebrar o sistema é difícil. Quebrar o paradigma é difícil. Então, nós temos um paradigma cartesiano, mecanicista no mundo, que é difícil quebrar. Muito lentamente que vai se quebrando esse paradigma. Não se fala em vida após a morte, não se fala em reencarnação.
De vez em quando isso fomenta-se uma guerra. Então, são as problemáticas aí do egoísmo. E a gente alimenta a guerra com crítica infundada, com crítica na pauta do desconhecimento, enviando vibração negativa. Então, é todo um sistema que vamos elaborando, vamos mantendo na pauta aí do sentimento. Então, por isso que o empenho devemos empenhar aí realmente, inclusive com as artimanhas do sentimento. O nosso sentimento elabora artimanhas. Até na pauta inconsciente. Sempre atrelada a um espírito. É uma pequena coisa que nós fazemos às vezes que nos tira da atividade. Da segunda-feira, por exemplo. Né? Às vezes uma pessoa tem um compromisso na segunda-feira, já quando já temos, já vemos esse caso, marca uma consulta para segunda-feira e não percebe que marcou uma consulta para segunda-feira. Os espíritos meio que fazem ali uma hipnose, que a pessoa não percebeu que marcou uma consulta por dia da reunião. Perceberam? Acontece. Também na reunião de segunda-feira de desobsessão. A gente tem que estar atento. Por isso que hoje eu postei os textos de novo do André Luiz no nosso grupo, porque o André Luiz ali, ele convida a nós a sermos proativos, já começar a, dias antes da reunião, pensar no que poderá atrapalhar e já buscar driblar. É o que Paulo fazia, prossigo para o alvo. Então, minha meta é segunda-feira, por exemplo. Eu já vou trabalhar para nada me atrapalhar. É segunda-feira. Pedir os espíritos amigos para não deixar acontecer nada de desagradável. Agora, quando a pessoa está assim, a fim de achar um barranco para se encostar, os espíritos que não são superiores vão ajudar. Certo? Isso vale para cá, porque a gente demonstra que quem está pela porta é se dedicando ao que se propôs. Porque ninguém foi obrigado a participar das atividades da casa. A gente se propõe. Se propondo, então eu tenho que me propor, tenho que me comprometer com aquela atividade. Porque essa atividade é o laboratório para eu consolidar a vocação para a elevação. Consolidar a vocação para a elevação. Vocação. Primeiro a vocação, depois a construção. Até que chega aquele momento que se você for impedido mesmo, força maior, não vir, você vai ficar entristecido. Certo? Vai ficar o quê? Entristecido, porque não pode vir. Exatamente. As duas vezes que eu contei, eu fiquei muito triste. Mas os espíritos, quando a gente está nesse ponto, eles nos ajudam. Esse ali, aquela pessoa já ultrapassou aquele limbo da transição. O parente, eu estou com dor de cabeça, eu não sei o quê. Eu vou ficar em casa que meu... E avaliar também. Ele tem dor de cabeça. Tem aspirina, AS, né? Dá, né? Novalgina. Fala lá, Fernando. E avaliar também a situação do momento, porque, por exemplo, tem dia que eu venho aqui com o meu joelho arrebentado de dor, né? Mas se eu ficar em casa, vai piorar? Vai doer do mesmo jeito, não vai? Não, e aqui também no hospital, Sim, não adianta ficar em casa. exatamente. Então vamos lá, versículo 15.
Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Isso aqui é muito forte, porque o verbo amar aí, ele não está aí sem propósito, não. Quando chegar lá, nós vamos conversar. Ficarão de fora. Fora desse movimento aí, ó, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Vão ficar de fora. É um castigo, uma punição? Não, eles não entraram. Por que nós aí na segunda-feira temos relatos dos espíritos que estão nas regiões de sofrimento? Porque eles se colocam de fora, não querem entrar no novo processo. Só que nós estamos vivendo um momento de transição aqui na humanidade, desde pelo menos o advento do Espiritismo, em que os espíritos são trazidos à força. No tempo de Kardec já eram levados à força para dar comunicação. Já no tempo de Kardec. E aqueles complicados que iam voluntariamente, eles iam com intenção, com esperança, de dominar o ambiente ali. Subverter aquela... que é o que acontece na segunda-feira. Às vezes nós temamos com o Espírito, dizendo, você veio aqui porque quis, eu vim. A gente às vezes, não, você não veio porque quis. Ele fala, não, ele veio porque quis. Só que com o propósito de trazer confusão. Então eles são trazidos, a força, porque nós estamos vivendo um momento da transição, de saneamento, de renovação, o mundo precisa avançar. Então eles são trazidos à força. Kardec já, estudando a Revista Espírita, nós vamos encontrar esses casos lá no livro Desobsessão, do Paulo Neto, que eu já compartilhei aí com vocês. Eu vou compartilhar de novo, porque ele fez uma revisão, e eu vou compartilhar de novo, porque ele fez uns acréscimos. O Paulo Neto compilou isso lá, nesse livro. Então ficarão de fora. Ficarão de fora do processo de regeneração. Porque o processo de regeneração é um processo voluntário. Voluntário. Que começa quando o espírito está lá na região de sofrimento, ele manifesta um desejo diferente, uma emoção diferente, um sentimento melhor. Certo? Não tem uma exigência difícil para o espírito sair do... Não, você tem que, quando você não fizer uma prece, você não sai. O ateu não vai sair nunca, então, por exemplo. Estou falando ateu, não é porque todos os ateus vão para lá, não. Estou dando exemplo aqui dos muito materialistas que não acreditam em nada, que se entregam a todos os prazeres, só acreditam na matéria. Logicamente que eles vão encontrar que buscaram no mundo espiritual. Dedicaram ao vício e aos espíritos ligados que se foram atraídos pelos sentimentos, então eles vão lidar com isso no mundo espiritual. Que é a elaboração que foi feita durante a vida, que não tem como se romper. É o que o espírito gosta de fazer. Então ele vai esgotar as energias da viciação junto ali dos que ele atraiu, até ele cansar do sofrimento, cansar daquela atividade, aí ele manifesta um desejo, ou ele pode ser trazido até a força conforme a circunstância. Os espíritos que sabem. Trazido a força para cá, certo? Não é a força para a colônia. Ninguém é levado a força para a colônia. É trazido a força para reuniões de desobsessão. Trazido a força. Por isso que aqueles que não querem
nenhum processo de mudança, atualmente, não querem a renovação, eles são degradados. Para um mundo onde eles poderão exercer, dar vazão aos seus sentimentos, mas numa condição muito diferente da Terra de hoje. É um mundo primitivo, sem nenhuma conquista ainda no campo do conforto social, por exemplo. Tudo ainda a ser desenvolvido. E nesse trabalho de melhorar aquele ambiente, instintivamente, porque eles trazem um conhecimento que já está consolidado no sentimento de um conforto que já viveram antes, então eles vão buscar instintivamente, inconscientemente, vão buscar esse conforto no mundo primitivo. Aí virão os avanços naturais, as descobertas. Descobriu a roda, descobriu como fazer um sapato, como usar a pele para se cobrir, certo? Estou dando exemplos aqui. Tudo isso já é uma bagagem. Já conheceu roupa de grife, Louis Vuitton, Paco Rabanne, Dolce & Gabbana, já conheceu tudo isso, certo? Então, Aí pede essências caras, né? Perfumes caros e tal, lá começa a buscar também lá no ambiente. Fala aí, menina, fala aí o que você queria falar. Tô pensando, aí pega pele de... BMW, Pele Mercedes. de não sei o que, tá de bom tamanho. Vai começar primeiro fazendo uma rodinha na pedra lá, entendeu? Aí depois ele descobre que pode colocar fazer um eixo, faz um buraco, faz um eixo. Seu Wander aí, ó. Boa noite, Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado. Você vai ter que sentar lá na ponta. A tela tá acesa aí. Quem chega por último tem que pagar. Pode, agora o moço já passou, né? Passa aí pro Wander, por favor. São as duas últimas páginas do estudo, mas nós estamos na página 99, tá? Então, nós temos inclusive aquela parábola da porta larga e da porta estreita, certo? Confiar é por entrares pela porta estreita, porque larga é o caminho que leva à perdição. A porta larga hoje, que são entrega aos prazeres, ao materialismo crasso, vai levar para o mundo primitivo. A porta estreita, ela é estreita do nosso ponto de vista. Mas ela é a porta para um espaço infinito, que é o mundo espiritual superior, que é o espaço infinito. Comunicação de sexta-feira, o Espírito falou dos mundos que nos aguardam se nós estivermos dedicados empenhados ao trabalho. Então, ficarão de fora pelo padrão de inadequação. O padrão de inadequação. Qual que é o padrão que vai nos garantir que nós vamos uma colônia espiritual, por exemplo, depois da desencarnação? É o cultivo da unidade divina, observando a ciência, o amor e a justiça. Então, Paulo, nessa dissertação da questão 1009 do Livro dos Espíritos, ele não fala que para gravitar para a unidade divina é necessária uma religião. Não, ele fala para gravitar para a unidade divina, 3 coisas são necessárias: o amor, a justiça e a ciência.
três coisas são opostas: a ignorância, o ódio, a mentira, ignorância, né? O ódio, a mentira e a injustiça. A ignorância, o ódio, a mentira, a injustiça. Ignorância e ódio estão abraçados com a injustiça. E esse tripé está assentado no culto do bem e do belo, segundo o padrão apresentado por Jesus. Está lá na dissertação. Dissertação muito interessante. Então, quem vai ficar de fora é quem não quer saber da ciência, não ama o próximo e pratica a injustiça, que é a iniquidade. A injustiça ou a iniquidade, que é o mal, é um derivado direto do egoísmo. Então, cultivar o egoísmo tem efeito desagradável. Nós vamos gerar o ódio e vamos gerar a injustiça. Não tem como não ser isso, não. Então, o movimento de negligência para com as virtudes tem sérias consequências para o futuro do espírito, a sua morada no mundo espiritual. Ficarão de fora os cães. O cão naquele tempo simbolizava o animal impuro. Ele lambia as feridas, lambia o sangue. Mas Jesus emprega uma passagem da mulher Ciro-Fenícia, em que o termo é empregado como aquele para designar os espíritos novos na evolução, ou os que estavam na terra quando chegaram os exilados. Quando Jesus viu a mulher gritando atrás, aí, se não me engano, é Pedro, falando para Jesus, expulsa ela aí, manda ela embora, que ela vem gritando atrás. Aí Jesus vira para ele e fala, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ela fala assim, sim, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do Senhor. Então, aí o entendimento é que o cachorrinho é o espírito que estava em evolução na Terra, o espírito humano, que aqui já estava evoluindo, que recebeu a enxertia dos transmigrados, porque eles já precisavam de receber novos conhecimentos. Qual que é a conexão? Porque tem que ter uma conexão, senão não podemos. Espiritualidade não pode pegar um grupo uma cúpula do nazismo e enxertar em qualquer lugar. Não, enxerta naquele mundo ali, ó. Lá tá cheio de espírito primitivo. Não, tem que ser feito um estudo. Ó, esses aqui estão primitivos, mas já precisam de melhorar os sentimentos. Então, o que vai unir os dois grupos? Sentimento. Selvageria. Violência. Truculência. É o que une. Um é truculento porque quer, mesmo sabendo que tem que amar o próximo. Não, eu não quero saber de amar o próximo, não. Conheço 10 mandamentos, conheço o evangelho, mas eu quero o melhor para mim. E se eu tiver que ser violento para conseguir o que eu quero, não tem problema nenhum. Se eu tiver que tirar a vida de 1, de 2, de 3, não faz diferença. Daí esse é o truculento porque quer. O outro é o truculento natural. Ele é truculento natural, está evoluindo, saiu da faixa animalizada, entrou na fase humana irracional, depois entra na faixa humana racional. Quando então a razão está se desenvolvendo, chega os de fora, 40 mil anos atrás. A violência para ele é a sobrevivência. Violência é o natural, Pois é. lei da sobrevivência. Conhece que são. Então,
Só para ficar bem claro aqui, eu gosto de não perder a oportunidade. Exilados que não são de capela, tá? Porque capela não tem mundos, tá? Pode avisar, gosto de falar aqui porque temos esse dogma aí no nosso movimento espírita. Mas pouco sabe disso, né? Quem não se atém à ciência astronômica, que já demonstra que lá não tem... Além de ser uma estrela muito jovem, na faixa dos 600 milhões de anos, se tivesse planeta, seria planeta bebê, 500 milhões de anos, 300 milhões de anos, tudo em ebulição lá, entendeu? Formação ainda, lava para todo lado, incandescente, como era a Terra lá nos primórdios. Mas não tem, nem nessas condições tem. Então, sinto muito se eu vou desagradar alguém aí, mas paciência, certo? A gente sabe que aqui na Terra não podemos agradar todo mundo, né, Margarida? Sim, senhor, chefe. Os cães, então, já ficou claro, certo? Aqui é quem quer ser um cão, né? Que está se comprazendo, já estando na faixa da humanidade, já tendo conhecimento, quer continuar sendo animal. Os cães e os feiticeiros são aqueles que negociam, fazem mau uso da mediunidade, fazem mau uso do magnetismo, utilizam o magnetismo para enganar, para iludir, para dominar. Tem Gênesis que eles usam muita figura do cão também, né? Oi? Em Gênesis eles usam muita figura dos cães, né? Não, ainda não me recordo em Gênesis, não. Com cadáveres. Não, Gênesis não. Nós vamos, inclusive, estudar Gênesis aqui, eu já propus o pessoal, parece que todo mundo... Nós fizemos estudo de Gênesis virtual. Só eu e Luiz e o Fernando aqui. Acho que nós só começamos aqui, não chegou não. Não, Gênesis não. Gênesis foi 100% virtual. Sei lá, né? Começou virtual. Na pandemia. Na pandemia. Mas conseguiram estudar até o final, não? Não. Até o capítulo 9, né? O 9 nós paramos, porque depois começa a entrar na genealogia. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, aí perde um pouco do sentido. Então nós vamos fazer ele aqui presencial, nesse mesmo sistema aqui, humildinho. Estou pensando aqui, que Quando terminar o Apocalipse. mesmo que o que é inútil produz algo de bom, que os cães naquela época lambiam as feridas, mas aliviava quem estava sofrendo também. Não estou entrando nesse método, estou entrando aqui na questão. Só para... Mesmo os espíritos que chamados de cães, feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira, ele é útil, instrumento da justiça, instrumento do escândalo. Só que ele vai pagar o preço. Os exilados. Porque ai de quem for instrumento do escândalo. Ninguém reencarna na Terra para praticar maldade, para praticar o escândalo. Não existe isso. Vai passar pela tentação, pela prova de superar uma tendência. Então ele vai nascer no meio ali que tem ali uns candidatos a, se ele fraquejar, vai ter uns 3 ou 4 ali que vão sofrer. Podem sofrer a sanha dele, mas são 3 que precisam. Assim funciona. Se ele conseguir se controlar, aqueles 3 serão beneficiados pela misericórdia. Aí poderão ser alcançados por uma doença, alguma outra coisa, percebeu? Existe uma conjugação sábia, matemática, na vida. Isso é importante. Então, os feiticeiros são esses aí, fazem comércio com os dons espirituais, os que enganam, utilizam o magnetismo para, por exemplo, aquelas inteligências ali que dominam de tal forma determinados irmãos e os convencem a se explodirem de atentados.
Estão fazendo uso aqui do magnetismo. Sim. E aí nós entramos na outra questão qual? Que muitos desses que se explodem são espíritos que estão ainda na faixa da nulidade moral. Eles não sofrem como o suicida tradicional. Questão 954, 55 do Livro dos Espíritos. Nulidade moral. Que é o espírito que já está na faixa da razão, mas ainda não tem consciência da lei. Das diretrizes, certo? Os 10 mandamentos são diretrizes, são leis. Mas são diretrizes para as leis. Quais são as leis? As leis verdadeiras são os instintos. Esses são os cães? Os novos na evolução. Os cães encaixa aí? Os cachorrinhos. É. Mas Cachorrinho. Cachorrinho. são todos. Esse cão aqui é o pitbull. São todos. Esse cão aqui é o pitbull, pincher. Já viram um pincher? Nossa, Metida pedido. Hein, Ju? Mas todos os que É O pequenininho. quê? que são homens Atrevido. bombas, todos ou não? Não, nem todos. Mas assim, uma grande maioria são espíritos novos na evolução. Estão ali aprendendo noções da lei de Deus. Certo? Aí, esse fato de se explodir é um sofrimento doloroso, vai aprender pela dor. Olha, isso aqui não é conveniente fazer isso não, que dói um pouco. Mas ele não sofre como suicida, tá? Não fica preso aos esportes, ali até esgotar o fluido, não, ele é diferente o espírito aí, nulidade moral. A intenção dele não é... Não, a intenção dele é servir a Deus, porque o outro faz uma lavagem cerebral e o convence que ele está servindo a Deus. Dando a própria vida. Né? Inclusive a questão 954, que fala das mulheres que se matam lá, para atender. O que os espíritos estão dizendo lá? Atendem a um propósito social lá, elas acham que estão fazendo bem. Por ignorância, né? E que vai parar aí. É ignorância natural. Ignorância natural. Aí tem muita coisa, né? Quando nós falamos aqui que 3 coisas são contrárias a se manter orbitando a unidade divina, que são a ignorância, o ódio e a injustiça, estamos falando de ignorância voluntária. E a ignorância natural do espírito em evolução, ela é divina. É a ignorância do estágio de evolução que ele se encontra. Diferente. Tem 2 tipos de ignorância. Certo? Então é isso aí. Agora não é fácil não. Não é fácil. Por isso que nós temos que ter cuidado em fazer análise. Não podemos fazer análises rasas das coisas. O texto de ontem, né? Para criar família não é fácil não, ser pai e mãe. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as análises, as apreciações das pessoas. Para não fazermos análises rasas. Júlio, a figura do kamikaze se assemelha... Mesma coisa. Ele está servindo a pátria. É. Servindo a pátria. Inclusive no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: o soldado que mata em batalha, ele é culpado? Não. Ele é culpado pelo excesso de crueldade. Na guerra, o culpado é quem gerou a guerra. Quem foi que gerou a guerra? Segunda Guerra Mundial tem um nome que gerou a guerra. Mas ele sozinho, não é egoísmo. Ele sozinho não ia gerar a guerra se não tivesse o respaldo da sociedade. Tanto que muitos que ficaram mergulhados na guerra se aproveitaram dela. É um respaldo. Sim, como nós estamos vendo um movimento parecido agora na Terra, né? Um elemento que está aí, vai completar 30 anos de... Sozinho não, a sociedade respaldou. E a sociedade se tornou vítima.
Que é o que acontece com as ditaduras. As pessoas entram escuta o canto da sereia, Não sabe não. daqueles que propõem ditadura para consertar as coisas, acabar com a corrupção, depois se tornam vítima, porque a pessoa se perpetua, passa para o filho, se perpetua, E olha que esse focou. e vai gerando todo um sistema contrário, egoístico. Então, Por isso que a evolução é lenta, as né? pessoas se tornam vítimas. Tá passando. Então, é um negócio muito sério. Negócio muito sério. E no mundo ainda nós temos ainda irmãos que querem se tornar ditadores nos vários locais, vários países. Tem que tomar cuidado. Isso em país, mas também no próprio meio, né? Numa casa, numa família, num meio social, Exatamente. numa empresa, né? Então, aquele que destaca, despontou na sociedade, ele é o reflexo da sociedade. É reflexo da sociedade. Depois a sociedade se torna vítima. Ó, eu vou encerrar com o meu amigo Wander, nós estamos encerrando já. Essas palavras colocadas nos faz lembrar daquilo que estudamos em Apocalipse, capítulo 6, 13 e 17, que mostram aí tanto as condições particulares nossas, como também nacionais, políticos, religiosos, Sim. do todo o globo terrestre, e o envolvimento que cada um tem atuando como atuam dentro dos propósitos daqueles que estão sob a direção do planeta. O capítulo 3 fala dos cavalos, o capítulo 6 fala dos cavalos, cavalo vermelho, Isso. cavalo amarelo, O 13 fala daquela cavalo branco, cavalo versão preto. do mar, o 17 fala sobre a Babilônia Grande, É. que era mundial da religião em si, né? Então, Sim, isso mesmo. Muito bem, amigos, nós nem vimos o tempo passar, o tempo passou. Nossa, Que Jesus nos abençoe e permita-nos estarmos de volta semana que vem.